Olá, alunos do curso Superior de Tecnologia e Segurança Pública, do Major Moura. Estou aqui para mais uma aula da nossa disciplina de noções de operações com produtos perigosos. Nós já estamos aí chegando ao final da disciplina, muitas informações foram repassadas, nós trabalhamos as informações descritas lá no Manual de Operações do Corpo de Bombeiros de Goiás, muita informação útil, né? Os senhores iniciaram as partes práticas, já estão bem familiarizados com a disciplina, certo? É muito importante o conhecimento a respeito desta disciplina, que é uma disciplina que envolve vários riscos, né, para a saúde. Nós observamos aí várias ocorrências no decorrer da história que mostram que o desconhecimento de determinados produtos no transcorrer dos atendimentos podem causar graves lesões, né? Então, é importante que a gente tenha o conhecimento. E dentro dessa dinâmica, hoje, a gente vai trabalhar uma ferramenta diferenciada, conhecimento diferenciado, certo? A gente vai trabalhar o uso de softwares para atendimento de ocorrência com produtos perigosos. Tem alguns softwares que eles vão simular alguns comportamentos desses produtos perigosos, seja na forma líquida, na forma gasosa, tá? E hoje eu vou estar mostrando para vocês um desses softwares, certo? A gente vai falar como é possível adquirir esse software, que é gratuito, é um software americano, certo? E como a gente pode estar utilizando no nosso dia a dia. No primeiro momento parece uma coisa complicada, complexa, mas é bem tranquilo, tá? Vou estar disponibilizando para os senhores o manual desse software, e os senhores vão poder estar brincando aí durante a semana com as ferramentas que esse software pode oferecer, certo? Então, o aplicativo, o programa que a gente vai estar trabalhando é o Aloha. Então, ele é um programa de modelagem de risco, feito a partir do conjunto de software da Camel, que é um conjunto importante aí para vários tipos de simulações, tá? Ele é utilizado aí para planejar e responder emergências químicas. Então, o Aloha, ele permite que você insira detalhes sobre uma liberação química real, potencial, e em seguida gerará estimativas de zonas de ameaça para vários tipos de perigo. Ele pode modelar nuvens de gases tóxicos, nuvens de gases inflamáveis, BLIVs, que são explosões de vapor, né? Incêndios em jato, que é o jet fire, incêndios em piscinas, que são pool fires, explosões de nuvens de vapor, estimativa da zona de ameaça. Então, eles são mostrados na grade do Aloha. Também pode ser plotado num programa chamado Matplot, Google Earth, Google Mapas. A zona de ameaça pode representar um nível de perigo, e a zona de ameaça laranja e amarela representa a área de perigo decrescente. Então, tá aí o link para vocês entrarem na página do programa. Lá você vai ver lá o download, fazer o download do programa e instalar. Ele é inteiramente gratuito, tá? Ele não tem nenhum tipo de cobrança. Eu vou estar mostrando aqui para vocês no PowerPoint as principais telas explicando algumas funções desse programa. Tá? Antes disso, só complementando, o software Aloha, ele pode calcular 3 situações. Uma fonte de um tanque, um fogo em poças, uma fonte de tanque com vários cenários, uma fonte direta e uma plotagem no Matplot. Então, ele pode calcular aí uma nuvem de vapor tóxico, modelar um incêndio em uma piscina, né, que seria uma piscina de líquido, né? Ele usa o termo pool fire, piscina. Piscina quer dizer uma poça de líquido inflamável. Ele pode modelar um BLIV, ele pode modelar um flash fire, explosão de nuvem de vapor, modelar um jet fire, certo? Então, tudo isso pode ser modelado. Mas hoje, eu vou dar um exemplo para vocês aí no software de como a gente pode modelar um BLIV, tá? O BLIV é a falha de um vaso de pressão onde eu posso ter um líquido ou um gás, certo? Então, nesse caso aqui, a gente vai modelar um BLIV, supondo que ele possa ser um caminhão que está transportando combustível. Mas a gente vai mostrar aí no transcorrer da aula.
Então, essa é a interface do programa, né, do Aloha, está na sua versão 5.4.7. Então, aqui a gente vai ter as informações iniciais, informações de edição, os dados iniciais, as configurações, o display, né, as formas de apresentação, certo? Então, o que é importante para a gente? Bom, seguindo passo a passo aqui. Primeira informação que a gente vai ter que inserir está aqui, ó, dados do local. Então, a gente vai clicar aqui e vai escolher o local da gente. Como é um software americano, todos os estados americanos já têm já tem cadastrado. A gente vai ter, no caso, se for fazer, eu vou mostrar depois, a gente vai cadastrar os dados da nossa região, certo? Aqui a gente poderia trabalhar com construções, mas nesse momento a gente não vai trabalhar com essa informação aqui. Tempo e data, ele já vem automático para capturar a informação de tempo e data do seu computador. Outra tela que é importante para a gente aqui é a tela de configuração. Qual o produto químico, o tipo de atmosfera e o que a gente vai calcular. No caso, a gente vai calcular aqui o BLIF, certo? Então, vamos avançar. Então, quando eu peço para identificação do local, então, como eu disse aqui, ó, eu já tenho alguns estados nos Estados Unidos cadastrados, certo? Então, a gente tem uma outra aba onde a gente pode cadastrar, certo? Mas aqui, por ser uma aula rápida, a gente escolhe aqui qualquer estado só para a gente fazer os nossos cálculos. Mas aqui, você pode cadastrar essa localização. Não é nos Estados Unidos, aí eu vou pegar as informações de elevação. Lembrando que esse software é americano, então, as informações padrão dele, de medidas, são todas informações métricas americanas. Porém, ele tem as opções de colocar o sistema métrico internacional, certo? Então, é importante a gente observar isso. Então, a gente observar aqui quais são a latitude e longitude do nosso ponto e cadastrar. Cadastrou, deu OK, a gente vai ter a localidade onde aconteceu esse incidente. Aqui, a gente vai escolher qual é o produto químico. Aqui eu coloquei, no caso, o etanol, tá? Vamos supor que a gente tem um caminhão-tanque passando pela rodovia, transportando 10 mil litros de etanol. Se eu tiver um acidente com esse caminhão e ele estiver suscetível a ter um BLIF, qual seria o problema que a gente poderia ter? Então, é isso que a gente está calculando. E aí, a gente tem outros produtos perigosos aqui também, tá? Que a gente pode escolher. A gasolina, só não vai estar escrito gasolina aqui, vai estar como octano, né? Então, a gente procura aqui o octano, pode calcular para gasolina, para todas as outras produtos perigosos. A próxima informação que a gente vai ter que fornecer são os dados atmosféricos, que é o quê? A velocidade do vento, aí pode ser que nós, metros por hora, metros por segundo, a direção do vento, nordeste para sudeste, sul para noroeste, a altura em que foi medida a velocidade, tá? Então, você pode entrar com essa altura, se foi ao nível do solo, se foi uma torre de captação da velocidade. Então, essa informação a gente pode pegar na internet, tá? O próprio site do Clima Tempo, tudo tem essa informação de direção e velocidade do vento. O tipo de rugosidade do chão, tá? Sendo dentro do próprio país, na área urbana, na floresta ou em águas abertas. E as condições climáticas, tá? Se o tempo está coberto, parcialmente coberto, se está aberto. Então, tudo isso é importante para ele fazer o cálculo. Próximo tela que ele vai pedir de informações para a gente é a temperatura do ar. Então, aí você pode colocar aqui em Fahrenheit ou graus Celsius, certo? A estabilidade de classe, essa aqui a gente não vai mexer, é padrão. Se existe inversão, a gente deixa não inversão. A gente vai mexer aqui, a umidade relativa do ar no dia do evento, 50%, 100%, certo? A gente pode preencher aqui, tá? Próxima informação que ele vai dar para a gente é qual é o tipo do vaso de pressão que a gente tem. Como aqui a gente está simulando um caminhão-tanque, então a gente vai escolher aqui um cilindro horizontal. É o mais parecido que a gente tem de um caminhão-tanque. Mas a gente poderia calcular esse valor em uma esfera ou ainda num cilindro vertical, tá? E aí a gente vai oferecer as medidas. No caso aqui eu vou simular 10 mil litros de volume. Então eu mudo para metros aqui, vou colocar o diâmetro e a largura, certo? De tal forma que eu vou ter 10 mil litros de etanol dentro desse caminhão-tanque, para a gente fazer
esse cálculo. Então, no próximo informação que ele vai pedir é o que contém o estado do produto químico. Se no tanque contém líquido, ou se possui apenas gás, tá? Nesse caso aqui a gente vai colocar que ele contém apenas líquido. Ou eu não sei a informação, tá? Mas a gente vai colocar aqui que ele contém líquido. A gente vai verificar qual é a temperatura do tanque, se é a temperatura ambiente ou se ele já está mais aquecido, certo? Tá? Então a gente deixou aqui temperatura ambiente. A gente vai inserir a informação, isso aqui é bem simples. A gente vai verificar a quantidade de volume. Eu posso utilizar a massa do tanque. Aí eu teria que calcular qual é a massa que o volume ocupa nesse tanque. Pegar a densidade do etanol e calcular qual seria a massa, né? Da densidade, a massa vezes o volume. Ou colocar aqui automaticamente a porcentagem. Então, eu vou colocar aqui que ele tem 100%. Quando eu colocar 100% aqui nesse campo, automaticamente ele já vai ter a massa desse tanque, a massa do volume desse nosso caminhão, o volume do etanol dentro desse caminhão. Tá? E aí aqui ele vai querer saber o que a gente quer saber. Um vazamento no tanque. O produto químico não está queimando, tá? E pode estar evaporando. Ou o produto químico está vazando e está queimando e formando uma piscina de fogo, certo? Ou o que a gente quer, que é o bleed. Então, o tanque está explodindo e o produto químico vai formar uma bola de fogo, certo? Pela explosão. Então, o que a gente vai calcular aqui para a gente observar isso aqui é o bleed, tá? Então, a gente clicou aqui e inseriu essa informação. Então, o próximo passo que ele vai perguntar é qual é a massa estimada de porcentagem da bola de fogo? Não, a massa estimada é 100%, que é o caso mais grave. Eu posso incluir ainda informação da pressão dentro do tanque no momento da falha, ou a temperatura dentro do tanque na hora da falha, certo? E aí, eu vou vir aqui em display, cálculo de zonas, tá? Então, ele vai me dizer aqui quais as zonas que eu quero. Então, a gente vai colocar aqui 3 zonas, certo? Uma zona onde eu vou ter 10 kW por metro quadrado, onde eu vou ter uma área potencialmente letal. Eu vou ter uma cor laranja dentro do meu gráfico, com 5 kW por metro quadrado, tá? Onde eu vou ter queimadura de 2º grau, quem tiver contato nessa distância, e uma área amarela, onde eu vou ter ferimentos mais leves, certo? Então, quando eu clicar aqui em OK, ele vai me gerar um gráfico de distância de radiação para aquelas condições. Só lembrando, quais são as condições que eu coloquei? Coloquei um acidente, estivesse acontecendo aqui em Gurupi, um caminhão de transporte de etanol, e esse caminhão tem 10 mil litros de etanol, tá? Coloquei as condições climáticas que eu observei aqui hoje e inseri essa informação no programa. Eu estou estimando que 100% da massa do etanol vai formar a bola de fogo. Então, ele vai me dar o resultado. Então, o primeiro resultado que ele me dá é esse, tá? Aqui está em jardas, tá? As distâncias, mas as jardas são aproximadamente aproximadamente 1 metro, um pouco menor, tá? Mas vamos lá. Então, a área aqui, primeira área, é a área onde a gente teria uma ação letal, certo? Então, se eu tiver um bleed no caminhão, então eu vou ter uma potencial letalidade para quem estiver em uma distância de até aproximadamente 200 jardas, ou 200 metros, mais ou menos, né? Um pouco menos. Tá? Então, todo mundo que estiver nesse raio vai sofrer aí, um potencial letal. Quem tiver nessa segunda zona aqui, ele vai ter queimadura de 2º grau, que já vai lá para 300 jardas, certo? E quem tiver aqui nessa zona amarela, é aquele que vai ter uma incidência de 2 kW por metro quadrado, tá? Então, ele vai ter alguns ferimentos. Então, qual seria a zona de isolamento ideal para esse caso? Seria 500 jardas, né? Aproximadamente 500 metros de distância eu teria que estar desse caminhão, certo? Então, o programa ele vai calcular essa distância de segurança. A gente sabe que os manuais eles vão estimar para a gente aí qual é a zona de isolamento. Mas aí aqui a gente está fazendo uma simulação dessa possível zona de isolamento, certo? Então, teria que ser essa distância, tá? Então, a gente vê que o programa ele vai calcular essas distâncias para a gente, o que vai facilitar o nosso
isolamento do local. Outra informação que a gente vai ter aqui, a gente tem aqui todas as informações, né? Outra informação interessante que a gente tem aqui é o diâmetro da bola de fogo. Então, qual é o diâmetro? 127 jardas, vai dar um pouco menos, 120 metros, por aí, 115, 120 metros, a bola de fogo. Então, é uma bola de fogo muito grande, 120 metros, a gente tem que lembrar que é 10 mil litros de etanol que está queimando, certo? E outra informação importante aqui é a duração da queima, tá? Então, a duração da queima seria 9 combustível. Nas condições que eu coloquei aqui, você pode observar que aqui tem as condições, tá? Então, para essas condições aqui, ele gastaria 9 segundos para queimar toda aquela massa, formando uma bola de fogo, tá? Então, é interessante essa informação. Então, a gente está utilizando o conhecimento da informática para simular uma situação, certo? Como a gente viu, e também vai estar disponível no manual, a gente pode calcular outras situações. Eu coloquei essa situação do Blive aqui porque é uma situação mais fácil de compreender, para que vocês possam entender o que está acontecendo. Então, tem um caminhão-tanque que transporta 10 mil litros de etanol e que ele sofreu um acidente. Então, quando esse caminhão sofre um acidente, por ser um vaso de pressão, ele está suscetível a sofrer o fenômeno do Blive. E o Blive, ele vai liberar uma grande quantidade de calor, certo? Vai formar uma bola de fogo, tá? E essa bola de fogo, como a gente viu aqui, vai ser aproximadamente 115, 120 metros, né? Porque aqui está em jardas, tá? E ele vai ter uma duração de queima de 9 segundos. E a gente viu aí que a zona de segurança vai ser aproximadamente 500 jardas, sendo que pode ser potencialmente letal para quem tiver aí aproximadamente 236 jardas. Eu sei que é um pouco complicado no primeiro momento, mas é importante que você faça o uso do aplicativo, do programa, para que você tenha um conhecimento acerca dessa ferramenta, que possa utilizar no dia a dia, possa ter mais uma ferramenta para o atendimento de produtos perigosos. O uso de software pode facilitar o atendimento das emergências com produtos perigosos, pois irá nos dar uma noção dos diversos cenários prováveis. Então, senhores, fica aí a dica, mais uma ferramenta para enriquecer o nosso conteúdo, certo? É importante que a gente tenha conhecimento acerca de tudo, que a gente não fique só no feijão com arroz, tá? Por isso que eu trouxe essa informação para os senhores. Então, a gente pode utilizar, existem outros programas, outros aplicativos, mas eu trouxe esse aí porque é um aplicativo, um programa que eu acho interessante, vai trazer informações interessantes, certo? Queria agradecer mais uma vez a atenção de todos, dizer que nós vamos ter as discussões no fórum, tá? Então, postem lá as experiências, postem lá os comentários, eu vou colocar o manual do programa disponível para os senhores na plataforma, deem uma lida e qualquer dúvida a gente vai discutindo. Então, agradeço a todos e desejo a vocês bons estudos. Muito obrigado.